Então, exemplo, a gente foca em gerar vendas recorrentes através de assinatura. Então, a gente cria clubes de assinatura, a gente entrega o site, o design, a plataforma de gestão, as integrações de uma forma fácil, simples e rápida. Esse seu papel estratégico, porque uma coisa é você prover um software e oferecer um software dentro de uma caixa, toma aqui, obrigado. Outra coisa é você integrar isso dentro da estratégia do cara, e inclusive dar um toque estratégico para ele, você tá deixando dinheiro na mesa. A Nestlé tem um site de receitas. Esse site de receitas é super acessado. Exato. Talvez um dos mais acessados no país. Exatamente, ou mais. Aí ela percebe assim, opa, todo mundo acessa meu site aqui, então o cara quer fazer lá, sei lá, um risoto de alguma coisa, aí ele olha a receita, aí eles pensaram, puxa, a pessoa poderia comprar aqui. E a gente tem outro contrato que é de fulfillment, que é a entrega dessa solução de alimentação, que são kits ali para o preparo das receitas, que são receitas que são disponibilizadas no portal de conteúdo Receitas Nestlé para as pessoas prepararem em casa. Então, tem várias receitas lá super legais, mas às vezes as pessoas não vão ter ali tudo que precisam, não sabem fazer, precisa de um bico de confeitar, ou precisa de um ingrediente que ela não consegue, todos no mesmo lugar. Então, entrega a caixa ali com tudo que o cliente quer ali para poder preparar aquela sobremesa. E aí você cuidou desde a parte de tecnologia, de executar a compra, até a conexão com a rede de parceiros que fornece esses alimentos, esses ingredientes. É isso que a Cook faz? É isso. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje mais um Como Não Pensei Nisso Antes, um podcast que trabalha a ideia de inovação a partir do óbvio, que eu escuto pessoas que observaram alguma oportunidade, tiveram alguma sacada e criaram alguma coisa, revolucionaram negócios e também mudaram a história da sua própria vida. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa que eu conheço já tem alguns anos, diria que a gente começou a empreender juntos, né? Eu pela EDB, ela pela empresa dela que ela vai apresentar aqui pra gente. Estou falando da Renata Ferretti, CEO e founder da Cook. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, Edu. Um prazer estar aqui com você. Tô feliz da gente ter essa conversa, a gente tem conversas tão longas, né? Vamos capitalizar isso agora e vamos ver se a gente consegue deixar alguma coisa de bacana para quem tá assistindo a gente. Com certeza. Rê, eu queria começar, o que é a Cook? Vamos lá, o que é a Cook? Bom, a gente vai contar um pouco da história daqui a pouco, mas o que é a Cook hoje, né? A Cook hoje é um software, então a gente fala que é um SaaS, é um Software as a Service. E o que é isso? A gente faz isso para quem? É um software feito para marcas e indústrias e é focado em vendas recorrentes. Então, exemplo, a gente foca em gerar vendas recorrentes através de assinatura. Então, a gente cria clubes de assinatura para quem tem um e-commerce e só vende avulso, né? Então, um produto, uma caneta, um alimento, enfim, avulso, e a gente transforma isso numa assinatura para você ter a oportunidade de trabalhar aquela oferta de uma forma mais agregadora para o cliente, enfim, agregar mais valor ao produto e ter ali uma linha de receita recorrente dentro do seu e-commerce. Então, a gente oferece para marcas, para clubes de assinatura, que aí são empresas que já são focadas no clube, então entregam ali uma curadoria todo mês, seja de queijo, de vinho, etc, né? Eu acho que a categoria de vinhos é bem conhecida, né? Os clubes de vinhos. E a gente faz isso também para as indústrias que iniciaram esse movimento de D2C, né? Que é vender direto para o cliente final, através do e-commerce. Mas ainda, obviamente, estão num processo, eu diria até inicial, né, a maior parte, esse movimento não é agora desse ano, mas é recente, e que eventualmente ainda não tem um canal de assinatura, ainda não tem um canal de recorrência, tem um e-commerce, ou às vezes nem tem ainda um e-commerce direto para o cliente final. E aí a gente fornece um software que ele entrega a solução completa para essas empresas, né, ofertarem essa assinatura. O que é essa solução completa? A gente entrega o site, o design, a plataforma de gestão, as integrações de uma forma fácil, simples e rápida. Então, a gente reduz o tempo ali de implantação e faz com que essas marcas consigam oferecer as assinaturas para os clientes finais delas. Rê, você consegue explicar na prática isso implantado dentro das empresas? Então, ou seja, me dá aí alguns exemplos de segmentos. Você falou de queijo e vinho. Então, assim, como isso funcionaria na indústria
alimentícia, como isso funcionaria, como a sua solução se aplica a outras indústrias. Você consegue dar um exemplo prático disso pra gente? Sim, vou contextualizar um pouco também, que eu acho que ajuda. Bom, acho que todo mundo sabe que a pandemia acelerou muito o comércio digital como um todo, né? E aí o comércio digital é o e-commerce, né? A venda ali online. Então, a gente assim, mas a gente tem muitos desafios como marca, né? As marcas vão ali para o e-commerce, não é basicamente você ter a sua loja que você vai vender maravilhosamente bem. Tem hoje uns desafios de anúncios, né? De campanha, enfim, de você potencializar aquelas vendas ali. Isso é uma dor. A maior parte das marcas hoje que tem e-commerce tem uma dor, principalmente as pequenas e médias empresas, tem uma dor ali de como fazer aquele e-commerce ser eficiente. E aí vem a dor que a gente resolve. A gente passou isso e testando o canal de assinatura, a gente percebeu que esse canal é muito eficiente. E aí a gente percebeu assim, por que essa marca que hoje está ali no canal de e-commerce dela focada em vender um produto só, por que ela não oferece uma assinatura e foca aquele canal ali, que é o direto dela, em recorrência? Ela vai ter mais previsibilidade financeira, mais previsibilidade operacional, porque ela pode planejar o estoque dela, ela vai conhecer mais o cliente dela, porque o cliente dela está ali uma frequência mensal, ela vai ter ali os dados dele, o feedback dele, e isso ela constrói como se fosse um colchão financeiro ali, para ela, que pode ser 100% do faturamento dela, se ela for um clube, ou pode ser um percentual de nem 10% da receita dela, mas sem dúvida, ela vai trazer mais eficiência para aquele e-commerce. E hoje a gente tem os marketplaces, então o Mercado Livre, né, um gigante que não para de crescer, eles fazem um papel muito bem a venda avulsa. Então a gente brinca assim, né? Toda marca, não faz sentido nenhuma marca hoje existir sem venda recorrente. Então, assim, faça sua venda recorrente, a gente fala para os nossos clientes, com a gente, né? Crie esse canal de recorrência, porque você precisa ter. E aí a venda avulsa você pode jogar hoje para os marketplaces, por exemplo, porque eles têm muita capacidade de tração, de fazer com que esse volume cresça. Então a gente criou ali uma jornada para assinatura dentro de e-commerce para tornar esse e-commerce mais eficiente para essas marcas. E aí você fala assim, e quem pode ter? Basicamente todo produto que tem consumo recorrente. Então vamos lá, a gente começou muito pelo mercado de alimentação, porque a gente nasceu, você sabe muito bem, a gente vai falar da história do mercado de alimentação, e aí os conhecidos clubes de vinhos, né, que é uma categoria que é a categoria que mais está madura nesse mercado. Tem clube de queijo, tem clube de café, tem clube de laticínios, então tem outras categorias de clubes ali, e aí tem também comida para pet, tem brinquedos, e aí tem outros mercados com super potencial. Exemplo, o mercado de farmácias, é um mercado que tem extrema recorrência, né, medicamentos ali. Então, assim, você estruturar um plano de assinatura e você ter aquilo ali bem feito, com uma jornada customizada para as necessidades dos diversos clientes, tem um potencial enorme. Então, assim, tem aplicação para diversas categorias de produto e para diversas marcas desses segmentos. Você está repetindo o termo clube de assinatura toda hora. Software, né, um e-commerce, todos esses segmentos, eles têm. Eu queria que, você me dissesse quais são os seus diferenciais perante os demais, né? Por que essas empresas estão escolhendo a cookie? E outra coisa, me parece que além da solução tecnológica, você está dando um toque estratégico para os caras. Que essa é a grande sacada que eles não tinham enxergado, que é essa questão do clube de assinatura. Como é que você percebe isso e se é isso mesmo? Legal, bom ponto. Eu acho que para falar responder essa pergunta, eu acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva que a gente aprendeu fazendo, né? Então, assim, e a gente viu que existia uma dor de tecnologia no mercado, porque a gente precisou usar a tecnologia disponível das plataformas do mercado, e a gente viu que tinha ali uma dor. E que dor é essa? Basicamente, hoje, para você ter uma assinatura, falando de solução de tecnologia, você precisa fazer umas gambiarras, que é o que a gente fala. Basicamente, você pega ali uma função de e-commerce de pagamento recorrente, integra com um gateway de pagamento, e aí você precisa criar o seu design do site, aí você precisa integrar um sistema de gestão, que está ali, geração de pedidos, etc. E você precisa, eventualmente, também colocar uma plataforma de CRM para automação de e-mails. Então, assim,
percebe que a jornada ali, você tem que integrar vários parceiros ali, várias empresas, para você conseguir ter essa funcionalidade. E a gente ficou pensando, putz, esse processo ele é longo, ele é custoso, a gente chegou a experimentar o custo dele e ele é principalmente ineficiente. Será que a gente não consegue oferecer uma solução que seja plug and play rápida, simples, com todas essas soluções dentro da mesma plataforma, dentro do mesmo motor, para que essas marcas consigam fazer isso de uma forma mais fácil? E será que a gente consegue também construir essa customização da jornada de assinatura e essa jornada que a maior parte das marcas ainda não sabe? O mercado de assinatura, as previsões são de crescimento de mais de 68% para 2025. Então, o mercado está crescendo bastante, mas as pessoas precisam entender um pouco, né? Como ofertar essa assinatura. E aí é um trabalho prévio, que é o que você falou, de até entender que tipo de assinatura eu posso oferecer, né? Assim, eu vou oferecer uma assinatura só para esse produto ser recebido todo mês. Então, sei lá, eu tenho aqui um produto de colágeno, né? E a pessoa acaba ali, são 30 dias e a pessoa já recebe. Ou não, eu vou fazer uma curadoria, eu vou selecionar produtos todo mês diferentes, eu vou fazer um plano fixo, eu vou fazer um plano variável, eu vou permitir que o meu cliente escolha os produtos que ele quer dentro de uma oferta de produtos que eu disponibilizo. Então, tem algumas variáveis que a gente colocou ali numa jornada mesmo, que a marca vai preenchendo, hoje, e aí é uma novidade que a gente já pode contar, hoje a inteligência artificial facilita muito, então a gente colocou, criou a jornada e ainda colocou inteligência para que as marcas consigam criar esse clube de assinatura de forma fácil e ali com bastante inteligência e também oferecer para que os clientes uma jornada natural ali, para que eles consigam entender ali o que o cliente quer naquela assinatura. E aí a gente tem basicamente esse papel, né, de fazer com que essas marcas consigam oferecer no seu e-commerce essa assinatura. Virou outra coisa, né? Sim. Entendeu? Deu para entender agora? Agora deu. Agora deu. Eu tô ouvindo você, eu acho que são tantas vezes que a gente escuta. Eu já tinha entendido algumas coisas, mas eu não tinha entendido esse seu papel estratégico, porque uma coisa é você prover um software e oferecer um software dentro de uma caixa, toma aqui, obrigado. Outra coisa é você integrar isso dentro da estratégia do cara, e inclusive dar um toque estratégico para ele, ó, você tá deixando dinheiro na mesa. Que é isso que você está propondo, né? Você falou dos cachorros, eu tenho 3 cachorros. Eu adoraria um clube de assinatura que me proporcionasse um desconto anual, porque a minha compra é recorrente. Depois eu vou te indicar um cliente que tá entrando na plataforma super legal, de comida natural para cachorro. Cara, tem as grandes redes estão muito caras, né? Uma crítica aqui, cara. Eu compro em lojas pequenas. As comidas dos meus cachorros. Tipo, sei lá, quase 20% mais barato, em sua maioria, comparado a Pets e a Cobase, vou falar, é isso. As lojas menores são muito mais caras, a Pets e a Cobase estão cobrando muito caro. E aí você precisa uma jornada dessa para o mercado menor também, assim. É caro a implantação disso? É restrito às grandes empresas, formulando melhor? Boa pergunta. Hoje, nosso foco são as pequenas e médias empresas, embora a gente tenha um case com uma grande empresa que é a Nestlé. Basicamente, como é que funciona hoje? A gente não tem um setup, é uma mensalidade. A primeira mensalidade, né, o primeiro plano, ele é de R$399. O segundo plano é de R$699 mês. E aí a gente tem o plano, né, que é o terceiro plano, que aí são para empresas maiores, enfim, que requerem um pouco mais de customização da jornada. E aí, enfim, esse plano é a partir de um valor sob consulta, né, que a gente faz. Então, hoje, uma pequena e média empresa consegue viabilizar isso. Inclusive, a gente, apesar de ser focada em assinatura, e que é o nosso core, a gente é o inverso do e-commerce tradicional. Então, assim, o que significa isso? A gente é focado na assinatura, mas a gente também oferece a possibilidade da marca ofertar
produto avulso, vale presente. Então, significa que se a marca tiver uma solução de e-commerce que não é uma solução que ela hoje está conseguindo performar muito bem, ela pode até migrar completamente para nossa plataforma e a gente ser a plataforma integral dela. E aí ela consegue ter tudo numa plataforma só, com custo super acessível e com suporte, né? Porque a gente tem um software e a gente cada vez mais vem se especializando para que a gente traga também a experiência que a gente quer que as marcas ofereçam para as pessoas que estão usando nossa plataforma também. Porque é um desafio, né? Você oferecer uma solução que é plug and play, que é as a service, mas também que a marca consiga ter o suporte que ela precisa, ter a melhor experiência que ela precisa ali. Afinal de contas, como a gente falou aqui, essa jornada ela tá aprendendo. Então, a gente tem um suporte super próximo para que essa marca consiga ter ali um time, que é o time da Cook, junto com o time dela, para ela conseguir fazer acontecer essa assinatura. Você citou o case da Nestlé. Você pode explicar no que consiste essa parceria entre Cook e Nestlé? Essa parceria é um projeto, a Nestlé é nosso cliente. A gente entrou na Nestlé há 3 anos atrás no programa de inovação, então é importante falar isso. A Nestlé tem um programa que se chama Panela Nestlé. Então, há 3 anos atrás, a gente fez parte de uma seleção. É um programa super legal que eles desenvolveram basicamente focado em desafios que a Nestlé quer endereçar para que ela, daqui a 10 anos, enfim, tenha os principais pontos. A Nestlé de hoje vai ser totalmente diferente, né, daqui a 10 anos. Então, ela elegeu os principais pilares ali de inovação que ela quer endereçar e aí ela vai até o mercado e faz conexão com as startups. Então, há 3 anos atrás, a gente foi startup escolhida para um desafio, especificamente para a unidade de negócios de receitas Nestlé, que é um portal de conteúdo, que tem ali uma significância muito grande em termos de usuário para a Nestlé. E aí a gente, basicamente, a nossa parceria consiste em fazer essa monetização desse canal. Então, a gente criou a estrutura de e-commerce para receitas Nestlé, para eles testarem um produto específico, e aí, basicamente, esse produto específico era o nosso produto que a gente testou com o nosso clube, né, então, e aí uma pausa aqui, né, a gente já teve o nosso próprio clube, então é um pouco da jornada que a gente aprendeu com a tecnologia do mercado. A gente vai falar disso. Exato. E aí a gente, para Nestlé, basicamente, a gente tem 2 contratos, né, então um contrato de tecnologia, em que essa tecnologia que está ali na frente é a nossa tecnologia, e a de gestão por trás também é a nossa tecnologia, e a gente tem um outro contrato que é de fulfillment, que é a entrega dessa solução de alimentação, que são kits ali para o preparo das receitas, que são receitas que são disponibilizadas no portal de conteúdo Receitas Nestlé, para as pessoas prepararem em casa. Então, tem várias receitas lá super legais, mas às vezes as pessoas não vão ter ali tudo que precisam, não sabem fazer, precisa de um bico de confeitar, ou precisa de um ingrediente que ela não consegue, todos no mesmo lugar. Então, entrega a caixa ali com tudo que o cliente quer ali para poder preparar aquela sobremesa. É um projeto de duração e teste bem na metodologia de inovação. Então, ele tem um tempo de duração para entender ali as variáveis dele, e é basicamente isso que a gente tem hoje com a Nestlé. Deixa eu ver se eu entendi. A Nestlé tem um site de receitas. Esse site de receitas é super acessado. Exato. Talvez um dos mais acessados no país. Exatamente, ou mais. Aí, ela percebe assim, opa, todo mundo acessa meu site aqui, então um cara quer fazer lá, sei lá, um risoto de alguma coisa, aí ele olha a receita, aí eles pensaram, puxa, a pessoa poderia comprar aqui. E aí você cuidou desde a parte de tecnologia, de executar a compra, até a conexão com a rede de parceiros que fornece esses alimentos, esses ingredientes. É isso que a Cook faz? É isso, exatamente. A primeira parte é a parte de tecnologia, que aí a gente fez o site, toda a parte de design e de e-commerce, e o sistema para gerir esses pedidos, e aí integrando pagamento, enfim, então toda a parte de infra de tecnologia. E a segunda parte é o processo de entrega desses kits, em que a gente tem uma operação dedicada. Logística? Logística, uma operação mesmo. Então tem tipo um mini estoque, que é uma mini cozinha que a gente fala, que é uma
uma cozinha integrada ali ao nosso sistema, que é um serviço que a gente fala de fulfillment, que é um serviço de logística ali integrado à nossa plataforma, em que a gente opera esses pedidos. E aí a gente faz as compras diretamente com os fornecedores, inclusive Nestlé, que são os principais produtos, faz a montagem ali e entrega diretamente para o cliente. Essa é uma operação que a gente tem exclusiva e dedicada para Nestlé, para que a gente, enfim, teste um pouco da interação do sistema com outras plataformas de fulfillment, e pode ser uma sugestão também logística para clientes que queiram usar a nossa plataforma e que tenham algum tipo de dificuldade logística de entregar até o cliente final. Então, a gente tem essa operação teste hoje que a gente, obviamente, já testou para a gente mesmo no Clube Cook, e hoje a gente oferece para a Nestlé. Uma grande empresa como a Nestlé, você vê como... Por isso que eu falo que tecnologia é o meio. Eu não, né? Todo mundo fala, mas é um caso clássico disso, né? De você você criar um site, dele ter uma audiência monstro. Isso por si só já é um feito. Tanto para uma grande empresa, quanto para uma pequena empresa, ou para uma pessoa física. É um feito. E, cara, e passar anos e ninguém se tocar que aquilo poderia rentabilizar alguma coisa, né? Eu acho que hoje é um movimento também de buscar outras formas de rentabilizar no conteúdo, porque as formas iniciais são, assim, banner, né, de anúncio, de parceiros, que sempre foi utilizado, né, para a maior parte dos portais de conteúdo. E aí, hoje, é um caminho de tentar entender que tipo de produto eu posso ofertar e como eu transformo esse portal, eventualmente, em outro modelo até, né? Ou no marketplace, ou eventualmente eu plugo serviços aqui, plugo produtos para vender. Então, eu acho que faz parte desse movimento. Daria até para fazer alguma coisa. Isso, olha que interessante que você está trazendo. Isso pode ser até uma revolução para o cenário de comunicação mesmo, né? Sim, Que é um total. mercado que está passando por uma transformação. Sim, com certeza. Eu vou chegar lá na história da Cookie, mas você explicou da Nestlé, e assim, no caso da Nestlé, vocês tinham um background de comida, vocês começaram mexendo com isso. Aí você fala assim, olha, mas venda recorrente para farmácia também rola. Bom, eu entendo que na parte de software, etc e tal, meio que é plug and play, né? Isso se aplica. Mas aí a gestão dos medicamentos, etc e tal, já é outro bicho, já é outro jogo. Como é outro jogo mexer com eletrônico, como é outro jogo... E aí, sei lá, se for para eletrodoméstico, linha branca, já envolve outras coisas da cadeia que você não vai poder fazer. Imagino que isso esteja no seu radar. Pois é, exatamente, isso é um ponto. Hoje a gente tem várias soluções logísticas, né, que estão disponíveis e as empresas já usam. Toda empresa hoje que tem o e-commerce, que é o nosso foco, ela já tem hoje algum tipo de logística para enviar os produtos, né? Desde uma logística por correios, até uma logística por transportadora, até eventualmente algum tipo de logística dedicada com parceiro que consiga fazer essa entrega lá na casa do cliente final. O que a gente está focado é entender como que a nossa plataforma fornece tecnologia integrada para facilitar a visibilidade dessas entregas e dar o feedback para aquele cliente de como está sendo gerenciado o pedido e para a marca, e comunicar isso. Porque isso é muito importante, né? Assim, eu acho que a logística no Brasil é sempre um desafio, mas sem dúvida, quando você comunica, isso a gente aprendeu na prática com produto perecível, quando você informa para o cliente que você está preparando, informa para ele que o produto saiu, informa que o produto está chegando, ele está ali sendo avisado e comunicado de como está sendo gerido aquele pedido. Então, a gente está muito mais focado na nossa integração com essas operações, né? Eventualmente, se tiverem plataformas integráveis, porque a gente tem uma tecnologia integrável, né? Que a gente fala que é com a API aberta e integrável, a gente se integra para que a gente consiga se comunicar da melhor forma e aí conseguir passar essa informação para os clientes e para as marcas. Você falou uma palavrinha aí que eu não sei o que significa. API, você pode explicar para mim, para quem está assistindo? O que significa? Bom, basicamente, vou simplificar. A gente consegue se integrar, é uma tecnologia aberta que consegue se integrar a outras tecnologias. Então, ela já nasceu com essa concepção. Então, com isso, a gente permite que a gente não só tenha a nossa solução, ela exclusiva, como a gente possa fazer parte de um ecossistema de outras tecnologias. Então, por exemplo, uma grande empresa, né? Qual que é a diferença da aplicação da nossa tecnologia numa pequena e média e numa grande? É o ecossistema de tecnologia. Numa grande, elas têm várias tecnologias, né? Sendo usadas para diversas finalidades e funções.
Então, a gente consegue ali entrar dentro desse ecossistema ali de plataformas e se integrar, porque a gente é integrável. Você falou a cookie nasceu de um jeito, ela se tornou outra coisa, etc e tal, mas a gente não explicou para quem está assistindo a trajetória, assim. Então eu queria que você falasse, isso mistura muito o pessoal com o profissional, mas assim, como que você imaginou criar a cookie? Ela nasceu com qual proposta? Em que momento você tomou a decisão aí de, eu falo pivotar, mas você sempre me corrige. Você pode me corrigir também aqui, e aí explica o conceito disso para quem está assistindo a gente, mas que você de alguma forma percebeu um novo nicho de mercado, vamos dizer assim, uma nova necessidade e focou as suas energias da Cookie nessa direção. Legal. Vamos lá, falando da história da cookie. Bom, eu acho que falando de startup, de empreender, eh sempre tem um start, né, de uma ideia ali. Então, assim, eu sempre quis empreender em um negócio, eu sempre tive o objetivo, e aí é o grande ponto, que esse investimento que eu fiz, né, eu tive uma trajetória no mundo corporativo e realmente peguei dinheiro ali e investi para começar a empresa. Então, o meu primeiro investimento foi em tecnologia. Naquele momento, eu ainda não tinha time interno, então eu contratei externo para poder fazer uma tecnologia para a Cook, porque eu entendi que a base em tecnologia faria com que esse meu objetivo primeiro, que era ter retorno, né, desse investimento, era um ponto essencial. Então, primeiro de tudo, eu queria empreender, mas eu queria que essa startup ela tivesse aquela trilha de investimento, de crescimento, e que eu pudesse depois, de alguma forma, fazer uma operação para o mercado e retornar com esse investimento. Esse era o meu objetivo. Mas a ideia de negócio, e aí esse despertar, ele foi, eu falo que ele foi totalmente genuíno, assim, em relação à ideia. E aí ele foi baseado numa experiência pessoal. Eu, na verdade, estava procurando mercados para empreender, e aí, paralelamente a isso, passei por uma questão pessoal de saúde com a minha mãe. Minha mãe ficou ótima, eu sempre falo isso, porque quando você fala, minha mãe teve câncer, era um câncer inicial, enfim. Mas aquilo mexeu muito comigo, assim, é um desafio, acho que eu brinco que eu fiz 2 faculdades, eu faria terceira hoje de medicina para poder entender mais sobre essa doença, enfim. E aí naquele momento eu comecei a pesquisar tudo que poderia fazer, minha mãe se recuperar mais rápido. E aí uma busca simples, assim, que eu fiz no Google, eu vi um protocolo alimentar, de uma médica alemã. E aí eu fiquei lendo aquilo curiosa ali para entender, e aquilo me fez, dar um start, assim, sobre a alimentação da minha mãe, sobre a minha alimentação. Eu não era conectada com a alimentação, eu nunca comi mal, enfim, nunca tive problema de saúde associado, mas eu não tinha tantas preocupações, assim, com o que eu estava comendo, e aí eu comecei a me interessar por isso. E aí comecei a me interessar pela minha mãe, mas aquilo ali também me chamou a atenção, e aí o meu interesse foi tanto que eu realmente comecei a mergulhar a fundo. E aí eu decidi que todo mundo ia se alimentar melhor, assim, basicamente foi isso. E aí eu literalmente comecei a me aprofundar no setor e desde, né, obviamente, me conectar, fiz até curso dentro da área, enfim, para entender a alimentação mais como um todo e me conectar. Fui até a Alemanha para poder conhecer um modelo de negócio de uma solução de alimentação, que basicamente eu falava assim, como é que eu vou me alimentar melhor? Eu não sei cozinhar, aí eu comia comida congelada e enjoava, e aí eu pedia no supermercado, mas eu nunca tinha tempo, e aí não chegava, aí comida de restaurante eu pedia, funcionava, que era prático, mas chegava frio, ruim, era caro, eu falava, putz, não vou comer isso toda hora. Eu falava, será que tem uma solução alternativa? E aí, nessas buscas, eu achei essa solução, que é basicamente você ter uma entrega de tudo que você precisa na medida certa para você preparar um prato da forma mais fácil possível ali. E aí, com a seleção de ingredientes frescos, então, assim, era uma solução que lá fora é muito conhecida, então eu não inventei essa solução, ele é um mercado até maduro em alguns países, tem uma empresa que se chama HelloFresh, que faz isso em 17 países, mas tem outras empresas enormes que fazem isso. Aí eu falei, pô, vou fazer isso no Brasil. E aí eu vi que no Brasil até tinha uma iniciativa de uma empresa que tinha feito,
mas ela não estava focada em saudabilidade. Eu falei, vou fazer. E aí foi quando comecei. E aí eu falo que foi a primeira iniciativa que hoje, né, com o meu olhar na trajetória de startup, desde o início eu avaliei os critérios de escalabilidade, né, que tanto se fala ali. Mas eu avaliei ele tentando simplificar a operação. Então, por exemplo, eu citei, né, que quando eu comecei, eu identifiquei uma empresa e ela tinha uma grande indústria, fábrica. Eu me lembro que eu olhei e falei assim, não, mas isso não é o modelo que eu quero. Como eu transformo isso escalável? Então, eu vou desenhar mini cozinhas para que eu consiga estar em vários lugares do Brasil e isso possa ser viável. Quantos de metro quadrado a gente precisa ter para poder produzir isso e poder entregar para as pessoas? Então, eu fui tentando entender todas as variáveis para que essa solução se viabilizasse. E, de fato, a gente entendeu, a gente cresceu, só que é um produto, essa tarefa de você lançar uma categoria é difícil até para grandes empresas, né? Então, é árduo, assim, né? O investimento que você precisa para poder formar um mercado não é um investimento de uma empreendedora ou de alguns investidores no início da jornada de startup. Ele precisa de muito investimento. Essa HelloFresh, por exemplo, que eu citei, a cada país que ela entra, ela forma um mercado, ela tem muito investimento ali, e aí o principal ator, ou atriz, ou influenciador tá ali falando sobre aquela solução, e aí você consegue muito mais rápido virar. Então, a gente foi percebendo que, sim, tinha consumo, sim, a gente agregava valor, mas era uma solução difícil de operar, e aí, assim, a gente queria operar aquilo, e aí foi quando, nesse cenário, e aí vem o pivotar, né, a gente testando canais de venda para esse produto, a gente testou a assinatura. E aí a gente já tinha testado venda avulsa no e-commerce, delivery imediato em alguns canais e também no nosso próprio. Quando veio a pandemia, a gente tinha nossa tecnologia e a gente foi um período que a gente conseguiu. Na verdade, 3 meses antes a gente tinha toda a tecnologia para vender online, a gente não sabia da pandemia. Quando a pandemia veio, a gente falou, nossa, se a gente oferecesse essa plataforma para as marcas, como que a gente ia ajudar várias marcas? Porque naquele momento tinha muita gente que não estava preparado para aquilo ali, né? E teve que fechar, enfim. Teve algumas plataformas que surgiram nesse período. E aí passou, a gente também não tinha tempo para viabilizar. E aí, quando a gente foi fazer o clube, a gente passou por algo semelhante, mas aí de carência no mercado, de dificuldade. E a gente descobriu que a gente sempre queria ter lançado o clube, porque fazia muito sentido para o tipo de produto, mas a gente achava, as pessoas vão ter que assinar, elas não vão querer, e aí tinha vários cis, e a gente postergou um pouco esse lançamento. Quando a gente lançou a assinatura, a gente falou, putz, por que a gente não fez isso antes? É muito mais eficiente. Exato. E aí a gente falou, como não pensei nisso antes? E aí e aí no nosso caso a gente foi radical, assim, a gente literalmente transformou um canal de recorrência, né, que eu acho que é o maior potencial para a maior parte das marcas, você ter um canal de recorrência ali, mas a gente foi lá e se transformou num clube mesmo, a gente falou, vamos focar só nesse canal. E aí a gente começou a usar só que a gente não tinha tecnologia para recorrência, foi usar essas tecnologias. E aí a gente viu que a gente não estava conseguindo, a gente bateu 100 assinantes ali e a gente não conseguia gerir, o processo ficava manual e usando um monte de tecnologia. Aí tem alguma coisa errada aqui. Aí a gente começou a desenvolver isso. Que processo que vocês não tinham? O que precisa para gerir? Isso é uma coisa legal. O que é necessário ter numa ferramenta para que ela suporte uma estratégia de clube de assinatura? Legal. Basicamente, naquele momento ali, a gente tinha algumas questões. A primeira era o seguinte, assim, a gente tinha um produto que a gente mudava todo mês a oferta dele. Então, você tinha um mês você escolhia uma salada, uma massa, e no outro mês eram completamente diferentes os pratos. Uhum. E você escolhia qual era e escolhia a data também. Então, os nossos planos, eles eram baseados em quantidade de pratos que você queria receber. Então, variava de pessoa para pessoa. Então, já eram muitas variáveis ali. Então, a gente tinha o primeiro desafio já, que era essa primeira parte de customizar esses planos diferentes ali, com frequência de pagamento, frequência de entregas diferentes. Isso hoje é um desafio para as plataformas de mercado, e que a gente endereçou. O outro ponto era...
Depois que essa assinatura é debitada do seu cartão, você tem um processo de ingerência, você escolhe, você precisa tomar uma ação. E a gente precisava ter um ambiente ali para que as pessoas fizessem aquela ação, a gente se comunicasse com elas e a gente recebesse esses pedidos. Esses pedidos, eles são gerados todo mês, mas eles não são gerados só a partir do seu pagamento, eles são gerados a partir da sua escolha. Então, isso precisava cair dentro de um gestor de pedidos que a gente conseguisse ver esses pedidos para poder começar a preparar eles e te entregar. E também a gente precisa se comunicar com você em relação a eles, enfim. E aí, traduzindo isso, precisa de uma área de cliente, precisa de um central de atendimento, precisa de uma comunicação ali automatizada para te informar, precisa de um gestor de pedidos que a gente vá ali como marca, emitindo etiqueta, integrando com um operador logístico, enfim. É um zilhão de coisas que eu não fazia ideia. É isso. Quer dizer, algumas eu fazia, outras não. É basicamente isso. E aí, assim, foi uma pivotagem? Foi. Você tá certo em dizer que foi uma pivotagem, mas eu brinco que não foi uma pivotagem desconexa. Lá no início, a gente investiu em tecnologia. Eu brinco que eu sempre gostei de tecnologia. Eu venho do mundo corporativo para empresas. Hoje eu tô num mercado que é muito mais natural para mim, profissionalmente falando. É o que eu mais gosto de fazer, porque é o que eu aprendi a fazer. Eu brinco que eu não faria, né, assim, o que eu fiz lá atrás, eu não me arrependo, mas eu acho que, assim, como empreendedora, você vir para um mercado de alimentação perecível, com uma solução B2C, e aí versus a solução que eu tenho hoje, né, que é para empresas, e aí é mais alinhado ao meu background, e com tecnologia, que eu sempre gostei. Na verdade, eu brinco, quando eu era adolescente, eu tive até um lapso nerd, que eu desenvolvi durante um tempo, só que isso ficou adormecido. Nada é por acaso, enfim, e aí hoje a gente tem esse foco, e a tecnologia, que foi a minha primeira decisão de negócio, ela hoje é meu produto. Então, por isso que não foi tão desconexa essa pivotagem. Vocês deixaram, então, aquele modelo, não existe mais. Vocês fazem outra coisa hoje. Não existe mais a gente operando. O que a gente fez? A gente convida as marcas a fazerem essa solução de alimentação. Ela é muito... ela agrega muito valor, e hoje ainda... A gente viabiliza ela através da plataforma, então a gente criou, inclusive, a solução de kits de ingredientes. Então, uma marca de supermercado, uma marca de produtos que tem várias unidades de negócio, que tem várias categorias, pode ofertar essa solução, é bem possível. E aí ela pode fazer entregas através de parceiros, e a gente criou essa solução. Restaurante japonês, assim. Hoje a gente olha muito mais para a parte de quem produz, mas é possível um restaurante. Exemplo, a gente está com hoje uma possibilidade de implantar agora um restaurante que ele quer fazer uma recorrência para o menu dele de rodízio. Ele tem uma possibilidade que ele tem rodízio alguns dias, e ele percebeu que esse rodízio dele, ele poderia criar uma recorrência. E a nossa plataforma entrega mais para produto, mas ele viu que funciona. Hoje a gente está muito olhando, a gente não está olhando especificamente para restaurante, né, para esse mercado específico de food services, mas existe a possibilidade, sim, de a gente entregar essa solução para quem ali quer entregar esses kits, enfim, eventualmente. Fora a base de dados que você cria sobre o comportamento do consumidor, Exato. Custo, quanto ele está disponível para gastar, as preferências dele, etc. Exatamente. E tal. Você achou um peixão. É o que todo mundo quer, né? Exatamente. Tem um cara, o Túlio Ked, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele. Ele era sócio da Raccoon, vendeu a Raccoon agência de marketing digital. E aí uma vez eu ouvi ele falar, se eu estiver falando besteira, Túlio, depois você me corrige, mas que uma startup é algo como uma feirinha, né, assim, uma barraquinha de feira. Então, assim, você chega lá, você dá 99 centavos, ela te devolve R$1. Ela perde 1 centavo por operação, mas em troca desse 1 centavo, você preenche uma fichinha ali com algumas informações. Depois, quando tiver 1 milhão de fichinhas, você vende aquilo. De certa forma, porque as pessoas precisam de dados, né, de informações. É um resumo, né, é uma simplificação do conceito, claro, mas a ideia de que você consegue concentrar
muitas informações genuínas sobre o comportamento do consumidor, da preferência até o que ele investiria, realmente é uma coisa que tem alguém de olho já para investir ou comprar? A gente já recebeu investimento, você sabe, né? A gente, na verdade, a gente já recebeu dois ciclos de investimento que a gente fala que é pre-seed, o primeiro para a primeira fase da Cook e agora para a segunda fase. A gente lançou a plataforma em janeiro, começou as vendas em março. A gente recebeu um investimento para lançar a plataforma no modelo SaaS. E aí a gente, em breve, vai lançar, na verdade, em breve aí, na verdade, no próximo ano, né? O segundo bimestre do próximo ano, a gente abre a nossa próxima rodada. E agora a gente está muito focado na aplicação da solução. A solução, ela... e aí eu acho que é um ponto que a gente estava conversando nos últimos meses, né? A gente nasceu como SaaS na era da IA, né? E aí a gente falou... A gente tem que fazer algo diferente também em relação a isso. E aí você falou sobre dados, então assim, uma das aplicações, as duas aplicações principais são como a gente faz com que essas marcas consigam, a gente gere para elas já na criação ali daquela loja ali de recorrência, valor estratégico dos dados. A possibilidade de elas serem vistas para elas venderem mais e ao mesmo tempo como a gente analisa esses dados para poder dar inputs para elas. Então a gente está muito focado nesse processo de produtos e nessa primeira fase que a gente tem aí os clientes usando a nossa plataforma como SaaS. E aí a gente já recebeu investimento, certamente teremos outros. Vamos falar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial. Como que você vê, como amante da tecnologia, como você disse, né? Esse boom da inteligência artificial e para onde que você acha que ela está indo? Aí você pode falar isso aplicado ao seu negócio de maneira macro, como você se sentir mais à vontade. Eu acho, vamos lá, não sou uma especialista em IA, eu acho que, mas a gente está aplicando e eu vejo as coisas de uma forma mais prática, né? Que onde ela vai ser efetiva e como ela interage e onde ela vai gerar valor, né? Eu acho que o que a gente está mais focado hoje é fazer a aplicação que gere valor para quem a gente está oferecendo o produto e que ela realmente gere valor, ou seja, que ela seja útil, né? Não só porque existe, enfim. Mas um ponto que eu já posso te dizer é que, assim, a inteligência é realmente inteligente. Então, assim, eu brinco que a gente testou um bot que, vamos lá, vamos falar um assistente, né? Um assistente bot com IA. É completamente diferente a experiência, assim. É impressionante a capacidade da inteligência interagir com a gente de forma natural, sugerir de forma inteligente as soluções ali, baseado, obviamente, no script que a gente dá anterior, mas não é um script obtuso igual o bot. O bot, se você responder sim ou não, ele só vai ficar no sim ou não. Ele vai te perguntar 10 vezes se você não responder o sim ou não que ele tá esperando, ele não vai fazer nada. Até eu ia fazer uma piada, mas é melhor eu não fazer. Não, tipo, certas pessoas de RH, assim, você tá conversando com a pessoa, tipo assim, que tal se a gente aplicasse um contexto nessa pergunta? E fica assim, mas sim ou não, isso, é o né? contexto. O contexto da IA é impressionante. A IA consegue, É impressionante. Então, assim, eu acho que essa interação, né, ela pode ser facilitada de várias formas e também em processos que antes eram feitos com um tempo muito maior. Então, hoje, a gente tem aplicações com inteligência que facilitam. Em 1 minuto, você gera uma aplicação que você não conseguiria fazer, às vezes, em alguns dias, eventualmente semanas e tal. Então, assim, e que iria requerer recursos de tecnologia, de pessoas, enfim. Então, eu acho que ela contribui muito de forma adicional para que a gente tenha algumas experiências facilitadas e encurte alguns caminhos. Ela não substitui, por exemplo, até o fato dela ser natural, tô querendo dizer que todo mundo às vezes quer ter ali uma pessoa, eu quero assinar esse produto dessa forma. Então, assim, a pessoa gostaria de estar falando aquilo com uma pessoa, né? A gente sempre vai preferir resolver aquilo da melhor forma. Então, ela ajuda para que você não tenha várias pessoas ali, o custo daquilo, a ter uma experiência ali mais natural.
Mas obviamente não substitui todo o processo, né? Por trás, ela precisa da nossa inteligência para dizer também o script que ela tem que fazer. Ela só consegue ampliar um pouco mais isso e fazer com que a gente simplifique ali o processo. Você já ouviu falar numa empresa que chama Nama Digital? Uma vez eu vi o pitch do cara, não me lembro o nome dele, mas eles cuidavam da inteligência artificial do poupa-tempo. E aí perguntaram para ele como ele testava a inteligência artificial do poupa-tempo, ou seja, como ele sabia que a inteligência artificial aplicada no poupa-tempo estava resolvendo o problema da população. A resposta dele foi genial, ele disse assim, pelo número de pessoas que respondem, fica com Deus no final da conversa. Porque as pessoas respondem isso porque elas estão crentes que elas estão conversando com uma pessoa. É isso aí. Legal a resposta, né? Muito boa. Eu acho que isso daí mais me impressionou, porque a gente tinha feito um bot agora, há pouco tempo, no lançamento do SaaS. A gente suspendeu ele, né, porque a IA tava vindo. E essa foi a primeira aplicação, mas tem outras, tipo o SEO, né, que é você ali tem que fazer os parâmetros para aparecer ali o site, o produto e tal. Ele faz isso num clique, assim. Então, hoje já tem aplicações que você faz isso muito rápido. Aplicações para análise de dados. Então, tem várias frentes aí que facilitam bastante. Você falou uma outra coisa também, né, da inteligência ser de fato inteligente. Veio um cara aqui, terça-feira agora, o Luiz Milagres, que é um executivo de segurança digital. Um cara que já passou por Ernst Young, Porto e tal, não sei o quê. Um cara grande no mercado. E aí ele falou assim para mim, enfim, essa ideia da inteligência artificial tá todo mundo debatendo, né? Que às vezes pode ser uma burra artificial, que assim, você tem um banco de dados ruim, e aí em cima desse banco de dados ruim, ela vai começar a agir ali em cima, e aí ela vai tomar decisões absolutamente equivocadas. No seu caso, no caso da Cook, eu acho que tem uma vantagem de você ajudar a criar um banco de dados genuinamente plugado, tanto a demanda do contratante da empresa, né? Como do consumidor. E aí você cria um banco de dados altamente qualificado, confiável dentro da necessidade daquele negócio, e aí você aplica a IA em cima. Exatamente. Mas isso é um ponto muito importante que ele falou. Tecnicamente falando, essa aplicação é até a aplicação que a gente faz depois. Porque, assim, hoje até falando de análise pura de dados, até nem se sugere, em alguns casos, a aplicação imediata de IA, tá? Até porque nem é a tecnologia mais indicada para isso. Mas até assim, traduzindo o que a gente está fazendo hoje com IA de forma mais prática, por exemplo, o nosso processo, né? A gente está fazendo de tudo que essa plataforma seja plug and play mais fácil possível. Então, você cria ali a gente cria o site para você de uma forma muito rápida. Então, assim, literalmente a gente foi reduzindo o tempo. Era 24 horas, depois virou horas. E aí, mas mesmo assim, tinha a gente gerando dentro da nossa tecnologia, dentro do template, a gente construiu uma estrutura de site com uma jornada de assinatura para facilitar, porque como as empresas não sabem como que é a estrutura daquele site, a gente já sugere qual que é aquela estrutura e faz o design, entrega o site todo pronto. E a pessoa fala, nossa, não acredito, já tá pronto? Então, a gente estava evoluindo cada vez mais para ser mais rápido isso. Mas sempre com o time interno fazendo. Agora, a gente aplicou IA. Então, basicamente, você vai lá pro WhatsApp e a gente vai fazer um lançamento agora, até de 26, sexta-feira agora. Eu tô até aqui por conta disso. Você vai ali, interage com a nossa IA. Ela vai conversar com você, te falar que clube você está criando, que benefícios ele tem, etc. Vai te perguntando vários pontos importantes ali na construção. Quando você termina, ele confirma com você as informações, seu site é gerado, o seu acesso à plataforma é gerado, você já tem o seu clube no ar, literalmente, em minutos, gera imagem, gera copy, já gera o seu SEO para você estar lá. Então, assim, é muito bacana, porque a gente conseguiu, era um processo que a gente já tinha testado internamente, e aí a gente entendeu, você precisa sempre entender o processo antes, entender onde que ela vai atuar, né? Porque senão você não consegue, obviamente, otimizar. E aí a gente agora otimizou para facilitar ainda mais esse onboarding, esse self-service, né, da plataforma e ainda ser mais fácil ainda para
para essas marcas começarem. Você falou sobre captação. A gente está vivendo um momento de alta de juros, né, que já se estende aí, acho que nos últimos 2 anos. Passamos por um momento também de crise das grandes big techs, né, das grandes startups, etc e tal, escassez de capital. Acho que a gente ainda vive isso de certa forma. Escassez de capital não, mas tá mais seletivo esse processo. E um fortalecimento do bootstrapping, que é quando a startup ela se banca por si só. É um nome chique para fazer uma coisa que para mim era básica, É isso mas aí. beleza. Eu queria que você contasse como foi as suas experiências com os aportes, porque às vezes as pessoas estão assistindo a gente, elas atrelam receber um investimento a receber mais ou menos dinheiro, mas elas não calculam outros contextos sobre isso. E também tem uma sinalização para o mercado que se está recebendo investimento, significa que aquele negócio deu certo, etc e tal, que não necessariamente também é verdade. Então eu queria que hoje, você que passou por uma jornada grande, né, é uma empreendedora mais madura com um negócio mais maduro, porque ele foi estressado, né, ao longo do passou por tantos eventos, né, e agora está aplicado numa grande companhia. Quando é uma boa ideia captar, quando não é uma boa ideia captar, e o que você faria diferente? Bom ponto. Primeiro, assim, a escolha de captar investimento é uma escolha ali da jornada que o empreendedor quer ter. Você não precisa captar investimento no mercado. Definitivamente, você pode fazer um negócio sem investimento do mercado, desde que você consiga ou se auto-investir, né, ali, de alguma Aham. forma, com recursos da empresa ou com recursos próprios, para que essa empresa vá, obviamente, atingindo os seus objetivos. Nenhuma empresa nasce com receita. No começo, você só tem investimento para ser feito, você não tem ainda receita sendo gerada. Então, você precisa de investimento de alguém. No meu caso, eu fiz meu primeiro investimento porque eu tinha trajetória profissional anterior que me possibilitou ter recursos financeiros para ser a primeira investidora do meu Uhum. próprio negócio. Mas para que meu negócio crescesse, ele precisa de estrutura de tecnologia, estrutura de pessoas, para que ele gere a receita e aí ele se pague. A gente sempre foi muito bootstrap, apesar de que a maior parte do primeiro período você, sim, queima a caixa, que é o que a gente fala, né? Então, assim, você tá ali fechando no vermelho, né? Que é o que, deixando tudo mais simples, mas com uma perspectiva de você fechar aquilo no azul, porque você vai gerar aquela receita de forma mais rápida possível. E aí a escolha de ir para o mercado e buscar investimento é uma escolha de quem quer ter um tipo de negócio que entre nesse universo. E também é uma escolha e ao mesmo tempo é uma escolha de mercado, né? Porque você ser investido, o que significa isso? Não quer significa que você teve sucesso no negócio. Significa sim que você está tendo sucesso na tese que você está levando para o mercado e que seu produto parece sim ter um potencial para dar certo e para escalar e quem está investindo está apostando nisso. Não é só você e seu time ou seus sócios que estão acreditando nisso. É uma sinalização de mercado de que isso, de fato, parece ter variáveis objetivas Uhum. e que vão, obviamente, fazer com que esse negócio cresça com um perfil específico. E aí, assim, também são diferentes perfis, né, de negócios ali. Então, tem negócios que não precisam ter essa natureza, né, de crescimento, essa natureza de investimento. Então, acho que basicamente é uma decisão e, ao mesmo tempo, o investimento significa que o mercado ali te deu um indicativo positivo de que aquela tese, aquele produto, aquilo que você está desenhando faz sentido. Então, vai para a próxima fase. E aí são fases mesmo, então são estágios. Falando de startup, de tecnologia especialmente, a gente tem ali fases mesmo, né? Então, tem a fase do pre-seed, a fase do seed. Então, e aí eu acho que você deve ter recebido alguns que estão na fase mais na frente. Eu posso falar até a fase que a gente está hoje. Mas basicamente é isso, assim, minha visão. E aí, assim, tem investimentos disponíveis no mercado? Não tem investimento? Sim. Eu acho que o mercado hoje, e aí não é novidade para ninguém, ele cobra mais que você tenha
sustentação no seu BP ali, no seu negócio. Mas isso é trivial, é porque antes existia muito dinheiro disponível para investir em ideias. Então, o crivo estava um pouco mais solto, né? E aí agora ele está um pouco mais apertado. No nosso caso, como a gente sempre teve também um risco ali alocado de ter investido, a gente sempre procurou fazer com que esse negócio se bancasse o mais rápido possível e esse investimento viesse para dar tração ali naquele negócio. Então, basicamente, eu acho que essa é a mudança que teve, que é normal em qualquer tipo de dinâmica existente, né? Se você tem abundância ali, eventualmente você fica um pouco mais flexível e tal, e quando você começa a ter menos, você começa a ser um pouco mais criterioso para olhar. Mas existe ainda investimento disponível e eu acho que o desafio ali é você entender essas variáveis e esse jogo de investimento. Tenho uma opinião sobre isso, mas mero achismo. Eu entendo uma startup como uma empresa que vai resolver um problema não resolvido ou mal resolvido. E aí você tem uma empresa comum, cujo objetivo é dar lucro. Vamos colocar essas duas empresas uma do lado da outra. A startup, ela está atrás de resolver esse problema, que pode ser qualquer um. Pode ser um clube de assinatura para grandes e médias empresas, etc e tal. Pode ser uma solução de alimentação saudável. Pode ser o que for. E aí, ela vai resolver esse problema e, eventualmente, enquanto ela resolve esse problema, ela também ela vai descobrindo meios e maneiras de parar em pé e encontrar ali o seu break-even point. Essa empresa não pode se dar o luxo disso, ela precisa vender alguma coisa que dê mais receita do que despesa. Então, as premissas, elas já são bastante diferentes nessa história. As diferenças de perfis de empresas, de uma maneira chucra, mas eu vejo uma diferença. Então, por exemplo, você tem alguns mercados que precisam ser estabelecidos, como você contou lá da empresa da Alemanha, que o cara vem, estabelece, etc e tal. Cara, é uma fase que vai demandar um investimento mesmo. Existe uma razão, mas de fato aquilo vai se tornar um mercado e aquilo vai se tornar rentável em algum momento. Me perdoe algumas pessoas que estão ouvindo, mas eu acho que tem muita pose para pouco som no mercado de startup, investimento, assim, é o que eu acho. Eu queria saber em que momento que inovação não tem relação com responsabilidade financeira. Pois é. Em nenhum momento. Em nenhum momento, Exatamente. isso assim, na premissa da coisa. Eu acho que é um processo de aprendizado que aconteceu também. Esse processo de aprendizado, junto com a abundância também dos recursos disponíveis, fez com que, eventualmente, a gente tivesse algumas situações como essas que você narrou anteriormente. E aí esse mercado vem amadurecendo e, ao mesmo tempo, o momento financeiro, a questão econômica, a conjuntura econômica, enfim, afeta e aí ele acaba... essas duas variáveis, né, que é o aprendizado do mercado de startups e também o aprendizado dos fundos e a conjuntura ali de investimento, de disponibilidade de recursos, momento econômico e etc., fazem com que hoje a gente tenha um outro tipo de olhar, enfim. Então, eu acho que é um pouco disso. Em relação a startup, eu sempre olhei startup como um investimento. Foi um investimento que eu fiz, igual você faz investimento, tem gente que faz investimento em renda fixa, em imóvel, eu fiz investimento num negócio. Um investimento de alto risco, né? Que me fez colocar meu investimento próprio ali e que me fez abrir mão de uma carreira corporativa e fez abrir mão de muitas questões pessoais também, porque é muita dedicação. Acho que talvez seja um investimento de mais alto risco possível, com a expectativa de que eu tenha um retorno desse investimento. Então, foi o investimento que eu escolhi ter. Na verdade, é o meu investimento hoje, principal. E aí, basicamente, como eu olho, enfim, e esse investimento, por ser de alto risco, quando o momento de mercado está como agora, tem outras possibilidades de menos risco, obviamente, ainda mais no Brasil, para que esses investidores aloquem seus recursos. E eu acho, assim, que startup não tem glamour, é para quem gosta, para quem quer fazer, é para quem quer fazer diferente, então tem sempre uma questão ali de mudar o mundo, sabe? Pode ser algo clichê,
mas quando eu falei ali que eu genuinamente queria que todos se alimentassem melhor, genuinamente eu de fato Uhum. gostaria que você se alimentasse melhor que todos aqui. Então, assim, eu queria trazer uma solução diferente. Enfim, e agora eu quero que as marcas tenham mais eficiência no que elas estão fazendo, propiciem a experiência de produto. Vou dar trabalho pra caramba fazer um produto. E aí, na hora que você vai lá se conectar com o seu cliente, você não consegue mostrar a experiência ali. E aí, outra coisa, é custoso você ter dados dele, é seu cliente, né? Às vezes você tem um custo com campanha, ou tem um custo indireto, ou deixa os seus dados para uma plataforma que não te entrega os dados, ou você deixa os seus dados no mercado, no intermediário. Não, você precisa ter seus dados, eles são importantes. Então, assim, é um pouco dessa vontade de fazer diferente, que aí é uma questão pessoal mesmo, de quem quer fazer. E aí eu acho que não é nenhuma questão só, assim, de quem tem disponibilidade financeira ou não. Eu acho que isso é um ímpeto. Porque, assim, você às vezes abre mão de dinheiro. Você abre mão de dinheiro, assim. E aí você fica numa situação que você poderia estar fazendo trivial e poderia estar fazendo algo que te dê dinheiro, mas porque você tá ali imbuído naquela tarefa de fazer aquela função e aí, obviamente, ter o retorno ali daquele investimento. Eu brinco que só os loucos sabem, então eu acho que é por isso que muitos saem, né? Não só porque é difícil, mas também porque às vezes a pessoa achou que era diferente, ele não tem resistência para continuar ou para modelar, enfim. Meu ponto não era sobre a ética. Pode ser também, eu não fugi desse debate não, mas não era. O meu ponto é sobre a compreensão profunda do produto. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer um investimento, você que está na sua casa, vão perguntar assim, se você é conservador, se você é moderado ou arrojado, alguma coisa assim. Tem esses 3, né? Devem ter mais alguns. Eu acho que isso é uma parte da verdade. A outra parte é o nível de conhecimento que você tem sobre o produto. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se você conhece o mercado de ações, provavelmente aquele risco vai ser menor para você do que para quem não conhece. Ou seja, ainda que você seja um investidor moderado ou conservador, você consegue investir no mercado de ações porque você conhece mais. Isso está atrelado ao seu conhecimento. Ou seja, se você conhece uma coisa, o risco é menor. Não é que não tem risco, continua tendo risco, mas você conhece a lógica daquilo. Em dado momento, houve um boom de palavras... Assim, sempre acontece assim de maneira geral, né? Um boom de palavras mágicas, né? Startup, metaverso, inteligência artificial, Anitta. Todo mundo fala da Anitta, né? Cite 3 músicas, ninguém sabe responder. Aonde eu tô querendo chegar? Lá no começo, a razão de ser da startup, que ela vem para descobrir como se fosse um centro de pesquisa, entendeu? Um centro de pesquisa de vacina, por exemplo, ele vai descobrir a vacina, ele não tá ali para dar dinheiro, só depois que encontrou a solução, ou um remédio, ou qualquer outro tema. É sobre isso, então é você encontrar, mas de repente a palavra ficou na moda, e aí eu falo que eu tenho uma startup de fazer copo, e eu só tenho uma loja de fazer copo, uma indústria de fazer... Não é uma startup, no conceito da palavra. Sim, entende? total. Entende o que eu quero dizer? Sim. Então, e aí eu acho que houve sim uma apropriação desse termo, e aí vamos empurrar, e aí quando isso dá problema financeiro, a gente começa a falar que as startups estão fora de moda, que as startups dizem que a moda agora é blockchain, ou sei lá, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o mercado de inovação nunca esteve tão forte, nunca foi tão necessário, só que a gente precisa falar de educação das pessoas que estão participando disso. E eu acredito que tem uma parcela muito grande das pessoas que trabalham na área financeira com relações que precisam entender que a gente precisa educar as pessoas se a gente quer escalar esse mercado. E não simplesmente empurrar um produto sem fazer com que as pessoas reflitam ou pensem ou etc e tal. Então, é uma questão conceitual, mas que não vale só para o produto startup, vale para o produto CDB ou previdência privada ou ações ou criptomoeda, né? Que também, assim, são vários temas complexos que depois que você compreende o que você está fazendo,
faz mais sentido. E essa coisa também do propósito de quem está fazendo. Uma vez eu vi uma matéria, faz bastante tempo, eu até participei dessa matéria, da Infor Channel, que falava onde que se encaixa o mercado de startups agora. E aí eles inteligentemente colocaram assim, poxa, é um centro de pesquisa, que vale muito mais a pena para as grandes empresas manter distante, porque por N razões não consegue plugar ali, né, no seu dia a dia, porque gera custo mesmo, vai dar prejuízo durante um tempo. E aí você mantém isso funcionando, mas sob essa premissa. Então, não é um movimento de moda. Então, o que eu quis dizer não é necessariamente só sobre a ética, se as pessoas querem empurrar ou não a qualquer custo. Mas, porra, velho, você sabe mesmo o que significa uma startup? Que é diferente de uma empresa tradicional? Ela já parte de um negócio diferente? É isso aí. De uma premissa. O que você está fazendo, por exemplo, até você encontrar isso, pô, você poderia. E não tem nada de errado em estar numa grande empresa trabalhando e tal, e não sei o quê. Total, Mas a total. real. Outra coisa que eu me lembro que eu escrevi no Saída de Mestre, eu não me lembro quem me respondeu isso. Acho que foi o Gustavo Caetano. Mas ele falou assim, cara, um banco também, ele tem. É óbvio, né? Mas a gente não. Eu não pensei pra falar, né? Pô, ele tem que seguir as normas, tem uma série de regulamentações, né? Empresas de capital aberto. O cara não pode sair inovando também um monte de coisa. Ele vai ser mais lento mesmo, etc e tal. Este papel cabe às startups mesmo, Uhum. de fazer mais rápido, de fazer melhor, mas existe essa questão de como que a gente vai entender o papel das startups na economia de uma maneira geral. Não sei se eu Não, divaguei muito, isso mas isso também das regulamentações também, eventualmente, para startup é um ponto importante. Eu estava, anteontem tendo um call com uma pessoa que já foi do mercado de fintech, e ela se envolveu, bastante, assim, com a associação para entender justamente as regras normativas e tal, porque lá naquele início, quando ela estava inovando, ela precisava, obviamente, fazer algo que fosse dentro das normas, das leis, etc. Então, acho que tem alguns produtos também que sofrem um pouco mais em relação a restrições, assim. A gente tem interface com os gateways de pagamento, né? Então, assim, tem uma série de questões ali relacionadas à fraude e tudo mais, para uma solução dessa, né, de processamento, que não é tão simples. Então, eu acho que tem alguns segmentos que isso também interfere, assim como interfere numa empresa tradicional. Eu acho que o ímpeto é justamente esse, assim, você querer fazer algo diferente. Por que você vai querer fazer algo diferente? Porque simplesmente isso é um pouco de perfil, né? Eu acho que é um pouco da busca aí de quem tem ou não perfil para fazer isso. quando você começou a falar, né, você falou: "Puxa, eu queria empreender e eu passei por um problema de saúde da minha mãe, etc e tal, isso me tocou". Você precisa ter esse a palavra é outra palavra mal usada, né, propósito. E eu acho que tem que ter o perfil, porque assim, aí obviamente falando de mim, né, porque que é um pouco da experiência que eu tive. Eu tive uma carreira ótima no mundo corporativo, eu poderia estar no mundo corporativo, mas no mundo corporativo, eu vejo que o meu pensamento, mesmo antes de entrar no mundo corporativo, sempre foi inquieto, do tipo, eu vou ter algum serviço, aí eu olho aquilo ali e falo: "Nossa, mas por que eles não estão fazendo daquele jeito?" Eu tenho vontade de ir lá, eu mesmo falar: "Pessoal, por que Aham. você não tá fazendo assim?" Então, assim, é um pouco desse inconformismo que às vezes você quer fazer a sugestão, você quer fazer aquilo funcionar de uma forma diferente, agilizar aquele serviço, melhorar aquele produto. Então, isso é perfil, né? Tem gente que quer fazer isso, tem gente que não quer fazer isso, tem gente que quer fazer sim, mas dentro de um ambiente mais controlado, pensar dentro de uma ótica um pouco mais especialista. Então eu acho que vai muito de você identificar se você quer ou não fazer isso, e aí, obviamente, ter resistência para entender que também não é fácil. Só que como você tem um perfil, tem a vontade, você quer fazer porque você entendeu que aquilo ali é o que você gosta de fazer.
E aí entender que essa é uma escolha e que ela tem os bônus, né? Que é você tá fazendo aquilo que genuinamente vem de dentro, né? Que você quer ali realizar. E que tem os ônus, né? Que são muitas concessões, assim. Eu acho que aí, esse modismo aí, enfim, qualquer outra coisa glamurosa que se coloque em cima disso, no dia a dia não é assim, e quem empreende sabe. Você tem que fazer muita concessão muitas horas de trabalho, muita concessão financeira, pessoal, enfim, para você fazer muita coisa em pouco tempo, com poucos recursos, às vezes, né? Já pensou em largar e voltar? Eu nunca pensei em voltar, você acredita? Eu sempre pensei em fazer diferente. Assim, óbvio que você fala, na última hipótese, eu não morro de fome, eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar. Meu Aham. marido fala, Renata, você gosta de trabalhar, eu Você é gosto mesmo. workaholic. Eu gosto mesmo de trabalhar. Então, morrer de fome eu não morro. Se precisar de uma ajuda aqui, eu vou ajudar. Então, assim, Aham. eu não tenho nenhum receio de precisar fazer algo, assim, de voltar para o mundo corporativo, de fazer outra função. Não tenho também vaidade, não tenho nada. Eu gosto de fazer aquilo bem feito. Eu tenho vontade de fazer aquilo, ver aquilo dar certo e ir para o próximo estágio e tal. Então, eu já pensei, porque a gente sempre tem que pensar no plano C, né? No plano C, mas eu sempre tô ali focada no A, né? A gente tá focado em fazer aquilo ali dar certo. Você pode também ser vendido e vai ter que trabalhar um tempinho numa grande Sim. corporação, que na verdade é o E caminho, o né? caminho, são os estágios, e você também tem que É. estar preparado para isso. E aí, que bom também que eu já tive a experiência anterior, até porque nesses estágios o seu papel muda também, né? Então, assim, não necessariamente o seu papel agora, né? O meu papel agora na Cook vai ser o mesmo papel que eu vou ter depois, na próxima estágio. Aham. Então, a necessidade da empresa também muda, o perfil que ela precisa para aquele momento também é diferente, né? Aham. Rê, você falou sobre concessões, concessões e coisas que você tem que abrir mão, etc e tal. Fala um pouco da sua vida pessoal, então, assim, eu sei que você tem uma filha pequena, né? A gente sempre faz tempo que a gente não fala, mas a gente já falou, eu também tenho um filho pequeno e também tenho que fazer concessões, e escolhas, porque o dia só tem uma quantidade de horas e eu preciso me dedicar ao meu filho, você precisa se dedicar à sua família. Como que é isso? Como que você faz para empreender, ser workaholic e ao mesmo tempo mãe e cuidar das coisas, como é que é isso? Eu acho que isso é um ponto de maior reflexão interna, minha, assim, né? Eu acho que quando a gente não passa por isso, a gente nem imagina como isso muda a vida, né? E aí muda a vida para melhor, né? Você pode dizer isso, mas enfim. Eu amo o meu trabalho, mas sem dúvida, assim, a minha filha é o maior acontecimento da minha vida, né? Enfim, mais uma frase clichê, mas assim, essa é a grande verdade. Eu acho que eu não sou assim, uma pessoa de tanta, assim, até reflito muito, mas eu vou até um limite ali da reflexão sobre a existência humana, né? Porque eu acho que a gente tem que ter um limite, porque tem coisas que a gente não vai ter resposta. Mas eu acho que quando eu tive minha filha, esse é um grande sentido da vida, assim. Pra mim foi e é. E só que realmente, assim, conciliar todos os pratos não é simples. E aí entra na esfera de ser mulher que mexe um pouco com isso, assim, eu não sou aí não fazendo nenhum discurso feminista e tal, mas tem diferenças, e tem diferenças na prática. E aí falando desse contexto de startup, de investimento, é um exemplo, assim, né, 0,04 dos investimentos brasileiros são designados para founders mulheres. Então, assim, hoje a gente tem cada vez mais mulheres, mas ainda é uma diferença muito grande. E os recursos também de investimento não são alocados para isso. Então, assim, referências femininas, né? Eu posso dizer por mim mesma, eu tenho várias referências masculinas nesse mundo de startups, mas eu busco referências femininas nesse mundo. E aí eu acho que essa conciliação, ela não é tão trivial, acho que para o homem e para a mulher, né? Acho que isso muda para os dois, assim, a dinâmica da vida muda, e aí os pratinhos, né? Cada fase da sua vida você vai tendo que administrar pratinhos diferentes. Então você não consegue se dedicar,
a todos 100%, excelência, eu sempre Uhum, fico tentando e a gente sempre não consegue, né? Enfim, às vezes, uhum. quando um tá caindo, você vai lá, faz um carinho ali, cuida daquele pratinho, aí você volta pro outro que tá ali precisando um pouco mais de atenção. Então, mas eu acho que especialmente para mulher, eu acho que tem uma fase ali que a criança, primeiro que a gente gera essa criança, né? Então tem uma fase ali fisiológica e de dependência com a mulher que é muito maior e que não é fácil, e que você precisa de disponibilizar o seu tempo e o seu corpo, né? Aquilo ali para o seu filho, e que foi para mim um momento bem de bastante aprendizado, porque eu não tive licença maternidade, né? Que eu Hum. poderia ter no mundo corporativo. Então, minha filha nasceu e eu tinha uma startup. E eu tinha acabado de receber investimento. E aí, lidar com isso da maneira mais leve possível é melhor para todos os lados. E eu sempre acredito que a minha filha é prioridade e eu organizo meu tempo para que ela seja essa prioridade, mas meu trabalho também é muito importante e eu quero que ela saiba e ela tenha uma relação positiva no trabalho, porque eu quero construir referências positivas de mulheres, porque eu acho que é importante para ela entender que o trabalho e essa relação positiva com o trabalho, ela entender, ela ter uma referência positiva também de mulher no ambiente de trabalho, porque eu acho que assim como para os homens isso é natural, acho que para as mulheres já é e tem que ser. Então eu tento fazer, assim, e é engraçado, né? Porque ela tá de férias agora e aí ela falou assim: mamãe, você vai trabalhar, né? Você vai viajar. Eu falei: vou, filha, mas eu volto rapidinho. Aí ela falou assim: mamãe, vai, pode ir trabalhar, porque eu tô de férias no meu trabalho, o trabalho dela é a escola. E ela fala aquilo com leveza. Eu acho que o segredo é você tentar lidar com isso da melhor forma possível, sem também terceirizar tudo e entender que também a gente coloca o filho no mundo, a gente tem que criar, é o nosso maior feito. Então, assim, como que você faz com que você consiga ter o tempo de qualidade e também não terceirize isso? E trabalhar é um desafio, mas eu acho que é possível. E é basicamente isso. Queria que você deixasse o seu recado final para quem está assistindo a gente sobre a Cookie. Quais são os próximos passos? O que vocês estão pretendendo aí para final de 24, começo de 2025? Legal, vamos lá. A gente tá super engajado internamente. Essa nova fase, para mim particularmente, está sendo uma fase, como a gente já teve o aprendizado anterior, a gente encaixou muito bem uma solução ali que está sendo aderida pelos clientes, os clientes estão gostando, enfim. Então, é um momento que internamente, como produto, como time, a gente está bastante entusiasmado. Essa aplicação aí da IA, por mais que seja não só uma tendência de mercado fora isso, mas ela também traz muita eficiência para o nosso produto. Então, assim, o nosso produto já era novo e a gente também está com uma aplicação que traz ainda mais eficiência e a gente também tá bem animado em relação a isso. Então, o que se pode esperar da Cookie é, de fato, uma solução de mercado que não nasceu agora. A gente tem um background aí que ela começou a ser construída em 2019, né? A primeira versão. Mas que na versão atual ela carrega esse aprendizado, mas com uma tecnologia super nova, super atual e super conectada com a dor que a gente passou. Então, a gente entende essa dor, assim. Então, ela não foi inventada do nada, a partir de uma necessidade que a gente supôs. Ela nasceu a partir de uma necessidade real, e a gente conseguiu realmente resolver isso. Então, basicamente, quem quiser saber mais sobre a Cookie, acessa os nossos canais. Nosso site é cookie.com.br. A gente tem um Instagram agora dedicado para a plataforma, que é cookie.app. A gente ainda tem lá o cookie.clube, para quem quiser conhecer também um pouco do nosso clube. Em breve a gente tem mais novidades. Boa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Todos os dados, né, o site, Insta, etc e tal, da Cookie tá aqui nos comentários. Então, vocês podem acessar. Quiser mandar perguntas direto para a Renata, pode postar aqui também nos comentários. Pedir para você curtir esse vídeo, comentar. Se você não gostou, xinga.
Compartilha com quem você não gosta também, é uma possibilidade, gera engajamento da mesma forma. Gostou? Passa para as pessoas que você curte, enfim, é isso. Eu tô no Insta, né, @Eduardo Cosomano, Insta, LinkedIn, TikTok. Segue o nosso podcast no TikTok, tá crescendo muito lá, tem muito corte bacana lá. Então dá uma força pra gente lá. E é isso, beleza? Valeu, vou ficando por aqui, tchau!